Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 17 de setembro, nós estamos concluindo a 24ª semana do Tempo Comum e a liturgia nos apresenta mais uma vez o Evangelho de Lucas, acompanhado com a carta de Paulo a Timóteo, juntamente com o Salmo 48. Para o dia de hoje, as leituras dentro da liturgia do ano litúrgico, do calendário, nos ajudam a interiorizar a mensagem de Jesus, juntamente com a sua comunidade. E tanto Lucas quanto Timóteo, eles são responsáveis, então, em transmitir qual é o ensinamento de Jesus. Afinal, qual é o verdadeiro evangelho? Qual é a verdadeira boa notícia de Jesus que pode, então, dentro das nossas comunidades, evitar os conflitos, como diz na primeira carta de Timóteo? É muito interessante nós percebermos que quem escreveu esta carta está buscando chamar a atenção da comunidade. Vejam qual foram os evangelhos, ou o evangelho, a boa notícia que vocês receberam, que vocês ouviram. É o de Jesus ou são doutrinas falsas? Porque quando são doutrinas falsas, nós entendemos, segundo aquilo que está no texto, nós entendemos como causadoras de desavenças. E a boa notícia, ela é causadora da unidade. Leiamos então a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 2 a 12. Caríssimo, ensina e recomenda essas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, morfias, de homens com mente corrompida e privados da verdade que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. O Salmo 48 e 49 tem como refrão o versículo lá do capítulo 5, versículo 3 do evangelista Mateus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicita-se a si mesmo, enquanto vivo todos te aplaudem. Tudo bem, isto que é vida, mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. O evangelho de hoje é Lucas 8, 1, 3.
Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Vejamos então, meus amigos, minhas amigas, a importância da liturgia de hoje, para nós entendermos e compreendermos qual é o pedido de Jesus, como que a ganância muitas vezes pode nos levar à ruína, a nossa ruína e a ruína dos outros. Dentro do mundo cada vez mais capitalista, onde tudo gira em torno do econômico e também do consumismo, vamos vendo que muitas pessoas, mesmo com dinheiro, com posse, estão se afundando em depressões, medicamentos fortíssimos, álcool, drogas e assim por diante. Então é importante nós percebermos qual é o verdadeiro sentido da nossa vida. Como que Jesus, por intermédio do evangelista Lucas, pode nos levar a esse encontro, podemos dizer assim, pessoal e comunitário. Porque o encontro com Jesus é pessoal e comunitário. Nunca é eu sozinho. É eu, é claro, mas também com a comunidade. Porque a fé cristã, ela é uma fé que se faz, que se dá, que se acontece e amadurece a partir da comunidade. Por isso que nós sempre seremos cristãos e cristãs comunitários e comunitárias. No texto de Lucas, nós encontramos um Jesus andando, caminhando. É a comunidade ambulante, é a comunidade que está em missão. Lembremos que o texto é pós-pascal, ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus. É a comunidade andarilha que vai e chega onde as pessoas necessitadas estão, que são as cidades, os povoados, longe do centro de Jerusalém, longe do centro lá da Judéia, longe onde estava o templo, visto e conhecido na época como a casa de Javé. Agora Jesus é essa casa divina ambulante. Todos e todas podem chegar-se a ele, falar, desabafar e também receber orientações. O texto em 3 versículos mostrou como que Lucas compreendeu e escreveu um pouco da vida pública de Jesus. É claro que os evangelhos, se nós vamos ver, são sínteses de tudo aquilo que Jesus fez. O autor do evangelho fez ou faz questão de dizer que Jesus está andando, mas não sozinho. Jesus não é solitário. Jesus é solidário. Jesus é comunitário. Jesus está junto com os 12, junto com as demais mulheres e, no mesmo tempo, junto com a multidão. No texto de hoje, junto com os 12 e mais 3 mulheres. Os 12 andam com ele. Nos evangelhos, todas as vezes que lemos os 12, é a comunidade que continua a missão de Jesus. É importante nós percebermos isso. É a comunidade que está com o Mestre, que leva para frente, anuncia, vivencia a boa notícia. Não podemos esquecer que Lucas escreveu este escrito no ano 80 e 90. Nós estamos, então, em torno de 40 a 50 anos depois. E é preciso agora a comunidade se organizar, se alimentar desse Jesus, também missionário, esse Jesus andante. O autor, então, ocupou-se de dar nomes às 3 discípulas de Jesus, que é a Maria Madalena, a Joana e a Susana. E é interessante que nós vemos que essas mulheres, elas são mulheres despojadas. Despojadas porque partilham também daquilo que elas têm, daquilo que elas produzem. É bonito nós percebermos aqui, fazendo uma referência das 3 mulheres, olha, a Trindade, a Santíssima Trindade, é aquela que doa alimento, é aquela que doa à comunidade. Como que hoje nós também podemos contribuir nas comunidades, nas sociedades também? Tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas famintas, carentes. Como que nós podemos ajudar? Como que nós podemos exercitar a nossa fé cristã comprometida com a vida humana? Elas também aprendem pela experiência com Jesus a partilhar o que têm. A comunidade cristã, meus amigos e amigas, elas precisam superar os egoísmos. Talvez aqui a doença que foi curada a Maria Madalena, nós não sabemos qual, mas talvez nós deveríamos entender a partir de nós. Quais são as nossas doenças hoje, neste mundo que nós vivemos? Será que a ganância,
o egoísmo, o individualismo, o narcisismo, que nos impede de ser solidários e solidárias uns com os outros, não seria uma doença? Será que a ausência de compaixão, a ausência de misericórdia, de amor, de perdão, talvez não seria alguma coisa que nós deveríamos superar? Por quê que nós temos dificuldades de viver aquilo que a nossa fé nos ajuda e nos entende a partir de um Jesus que é completamente gratuito, é doação? Ainda mais na vida da Maria Madalena, das três, é a que o texto vai detalhando. Por exemplo, diz que Maria Madalena, ela também estava possuída por demônios, por 7 demônios, ou seja, 7 espíritos do mal. Mas naquela época, vejamos, as causas das doenças eram colocadas como causas dos espíritos do mal, ou espíritos malignos, ou talvez demoníacos, como falava na época, né? Que controlavam as pessoas, deixando-as fora de si. E as pessoas ficavam incontroláveis. Lembremos aqui que, naquela época, se acreditava que as pessoas possuídas eram as pessoas que estavam limitadas e, no mesmo tempo, estavam amarradas, estavam presas à armadilha ou às armadilhas demoníacas. Por isso que Lucas inverteu esta situação. Lucas já começa a mostrar que, na verdade, o demônio aqui, ele é algo também criado por uma cultura que limita o ser humano. E Jesus nos desvencilha deste mal, nos desvencilha desta concepção, dessa mentalidade nossa, que tudo é voltado para o demônio. E é bonito nós percebermos que Lucas, ele então escreve que aonde está Jesus, ali vai acontecendo então a cura e a libertação das pessoas. Maria Madalena foi curada e foi liberta. Trazemos para hoje. Quais são as curas que podem acontecer na nossa vida e quais são as libertações que nós temos que passar? Cura que não precisa ser doença, porque senão nós vamos discriminar até mesmo as pessoas com alguma enfermidade. E aí dizer, então quer dizer que essa pessoa não está recebendo as graças de Deus. Não é isso. Nós temos que entender que nós podemos estar muito bem com uma doença e, por incrível que pareça, saudáveis. E aí que entra a nossa fé, a nossa espiritualidade, de entender quem somos e como fazemos também o bem, né, para os outros. É bom sabermos que hoje a teologia cristã, mergulhada na cristologia, na pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, Santíssima Trindade, estudos bíblicos, etc., retirou o demônio como entidade. E é interessante nós percebermos aqui. E colocou no campo mental, no campo da lenda, no campo da alegoria. Ou seja, como dizia o grande parapsicólogo Padre Oscar Quevedo, um jesuíta, grande jesuíta parapsicólogo, faleceu há pouco tempo, o demônio na verdade não existe. Ele só existe na história, só existe na lenda, só existe no mito, dentro da mitologia. Ele é lendário, ou seja, não é um ser vivente, não é um ser existente. O problema é que muitas vezes as nossas autoridades eclesiásticas, até teólogos, teólogas, os biblistas e as biblistas, de várias igrejas, induzem o seu público e a sua plateia ao medo e gastam muito tempo falando do demônio, do diabo, do Satanás e não sei mais o que, limitando a fé das pessoas. E aí falta também tempo para falar de Jesus. Fala tanto tempo sobre o demônio que esquece de dar mais tempo para falar sobre o amor de Jesus e a bondade de Jesus, que são curativos. No texto, ainda Lucas diz que Maria Madalena estava com 7 demônios. Não é Jesus, melhor dizendo, que diz. É o texto quem diz, não é Jesus. O texto diz. E aqui é importante nós percebermos que Maria Madalena, e aqui é importante nós entendermos, que o 7 no mundo judeu antigo, ou no mundo dos semitas, que é o povo de Jesus, significa uma força máxima, ou seja, plenitude. 7 demônios para dizer que havia nela uma força, por isso então, como comentei anteriormente, uma força incontrolável. Mas aqui, meus amigos e amigas, como nós já estamos depois da morte e ressurreição de Jesus, nós encontramos a grandiosidade de Maria Madalena que se encontra com o ressuscitado. E o encontrar-se com o ressuscitado também é o encontrar-se com o Espírito de Jesus ressuscitado.
o Espírito Santo que traz os dons, 7 dons que substituem qualquer tipo de maldade que nós poderíamos então estar fazendo. Porque nos 7 dons do Divino Espírito Santo, ou do Jesus ressuscitado, nós compreendemos a nós mesmos e compreendemos também os outros. Porque nós pedimos, ou somos iluminados pelos dons, então, da sabedoria, do conhecimento, da inteligência, do conselho, da piedade, da fortaleza. Como são importantes resgatarmos esses dons para podermos viver no anúncio da mensagem de Jesus. Então é importante que, como Jesus vai falar para Maria Madalena, como que Jesus fala para nós? Veja, Maria Madalena também se torna porta-voz. É aquela que vai ser a anunciadora para os discípulos e discípulas. É claro que nos estudos bíblicos, os estudiosos e estudiosas da Bíblia têm muitas vezes dificuldades de entender o que significa essa questão dos 7 demônios. Porque não há detalhes, grandes detalhes, né? Pois temos que entender que ela provavelmente era uma pessoa, uma mulher muito forte. Ou seja, ela não se deixava abater pela opressão do machismo que vinha das sinagogas, sinédrios e também do templo. Ela não concordava com a ordem opressora estabelecida pela política, economia, questão jurídica e questão religiosa. Provavelmente ela é aquela que se liberta dessa opressão do machismo muito forte na época. Vejamos, na Companhia de Jesus, nós temos 3 mulheres. Na época, era proibido uma mulher ser discípula, ser apóstola. E no dia 26 de março de 2016, o Papa Francisco, então, elevou Maria Madalena com mérito como a apóstola dos apóstolos. Lembremos que Maria Madalena, depois da ressurreição de Jesus, é a primeira em falar para os apóstolos que ela havia experimentado o ressuscitado. E experimentar esse ressuscitado vivo entre nós é libertarmos de todas as coisas que nos fazem, por incrível que pareça, nos fazem mal e nos deixam muitas vezes limitados no anúncio do Evangelho. Para concluir, lembremos como que a leitura do Lucas ilumina o texto de hoje. Como eu dizia anteriormente, voltemos depois com cautela, com calma, com profundidade, ler aqui o que o texto diz, o que Timóteo está tendo como orientação. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Já Timóteo falando, né? Por se terem deixado levar por ela, pela cobiça, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, assim falando para o Timóteo, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Meus amigos e amigas, cuidemos das nossas vidas e cuidemos uns dos outros como irmãos e irmãs fraternos. E cuidemos também das nossas ganâncias, dos nossos egoísmos, para que Jesus de Nazaré, o ressuscitado, nos transforme em cristãos e cristãs preocupados, acima de tudo, com o amor, com a vida e o perdão. Que o Deus de Jesus nos guie para a vida. Um abraço a todos e a todas.